Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal Como Se Faz, meu nome é Felipe. Hoje tô aqui com o meu kitzinho montado do AliExpress, né? A maior parte das peças do AliExpress, placa-mãe, processador, memória, SSD, tudo do AliExpress, inclusive as fãs, tá? E hoje a gente vai instalar um controlador ARGB para essas fãs aqui. O controlador ARGB tem a ver aí com os LEDs das fãs, né? A cor com que eles acendem. ARGB porque são os conectores de 3 pinos, tá? Esses aqui usam os conectores de 3 pinos. E a galera que lida aí com os kits Ion sabe que o kit Ion não tem um controlador para RGB, nem 12 volts e nem os 5 volts, que é o caso das minhas fãs aqui, elas são ARGB, que é o LED que trabalha nos 5 volts. Claro, isso aqui não vai servir somente para kits Ion, vai servir para toda a placa-mãe daquelas mais antigas. As novas já vêm todas, mas as mais antigas não vinham com controladores RGB nem ARGB. Tá? Principalmente o RGB é mais difícil, que é o 5 volts endereçável. Então hoje a gente vai instalar isso aqui rapidinho para deixar esse gabinete aqui, esse computador mais bonito, porque eu vou vender ele, beleza? Também vai ser uma outra parada que a gente vai ver por quanto eu consigo vender esse kit aqui completo. Bora lá. Bom, tirei ele aqui da caixa, é isso aqui que vem, tá? Com ele. Ele em si já tem esses LEDs aqui que acendem. Você tem ele na opção preto e branco. Eu escolhi branco porque o meu gabinete aqui é branco, tá? Então essas partes aqui, ó, elas acendem também junto com a mesma cor que você selecionar. O que é muito interessante nesse controlador aqui, tá? O muito interessante é que ele tem várias opções de você mudar a cor dos LEDs das fãs. Eu posso usar o controle, eu posso plugar ele na minha placa-mãe que tem a saída ARGB, tá vendo aqui? Talvez você vai falar assim, pô, mas para que isso? Se já tem a saída RGB, para que eu vou comprar esse dispositivo? Isso aqui serve porque a maioria das placas-mães ela tem apenas uma ou no máximo 2 saídas ARGB. E vamos supor, aqui não, mas ali, ó, vamos supor que você vai sobrecarregar de fãs ARGB. Vamos supor que você vai botar que nem ali, eu acho que ali tem 12 fãs. Como é que você vai ligar 12 fãs numa única saída? O que vai acontecer? Você vai provavelmente queimar essa saída, talvez não imediatamente, mas você vai sobrecarregar a ponto que no futuro você vai queimar o circuito daquela saída ARGB da sua placa-mãe. Então você precisa colocar um controlador. Você vai precisar disso aqui, quando você tiver muitas fãs. Aqui não. Aqui, se fosse aqui só tem 4. Eu poderia ligar 2 em cada saída, né? Se a minha placa-mãe tivesse, eu poderia. Mas ali no caso do meu gabinete principal, não. Se eu não me engano, são 12 por aí. Então ali eu precisaria de um controlador. O que esse controlador faz com essa entrada aqui para RGB? Ele vai receber da placa-mãe o sinal que você colocou, ou seja, o padrão de cor que você colocou, ele vai receber da placa-mãe e vai replicar no controlador e vai mandar para todas as saídas dele. E aí como é que você faz isso? Você liga uma única saída da sua placa-mãe nele e ele transforma em 10 saídas. Ah, mas aí 10 saídas como é que eu faria no meu caso ali, que são 12? Não tem problema. Eu posso ligar, como isso aqui é um circuito muito mais robusto do que o que está ali na placa-mãe, é um dedicado só para isso, eu posso ligar tranquilamente com um split, com um cabinho split, eu posso ligar 2 fãs aí, 2 saídas ARGB numa única saída aqui. Ele vai aguentar, ele não vai ter esse problema, entendeu? Então no caso aqui eu poderia ligar até 20, tá? 20 ARGB. Outra coisa legal dele é que ele não controla somente a parte ARGB, ele vai servir como um split também para as ventoinhas, tá? Para a ventoinha em si, para o motor da ventoinha. Então ele vai controlar ali a questão de giro. Como é que ele vai fazer isso? Você vai plugar isso aqui, ó, na saída da placa-mãe, e tudo que você configurar para essa saída aqui onde ele plugou, ele vai aplicar em todas as saídas aqui de fãs, né? Bem bacana isso, né? Ele vai replicar esse comando. E não tem problema de sobrecarga, porque no caso ele tem uma alimentação própria. Então você vai ligar ele direto na fonte. Ele não vai alimentar tanto a parte de LEDs RGB como as fãs. Ele não vai alimentar, a potência não vai sair diretamente da placa-mãe, do circuito da placa-mãe. Vai sair direto da fonte. Tá? O que vai sair da placa-mãe somente o comando, ó, mude a cor para tal ou ajuste a velocidade da ventoinha para tal, ele só vai replicar o comando, mas a alimentação vem da fonte. Com isso você preserva todo o circuito da sua placa-mãe, entendeu? E a terceira forma que ele tem de atuar é através do botão de LED do gabinete. Alguns gabinetes têm um botãozinho que você clica e conforme você vai clicando ele vai mudando a cor das fãs. Ele também atua dessa forma, ele também tem uma entrada para o botão de LED, que alguns gabinetes têm, outros não. Aqui no caso meu gabinete tem, ó, acho que não vai dar para ver, mas esse aqui, ó, tá escrito RGB.
Então eu vou clicar nesse botão e ele vai mudar a cor das fãs. Então ele pode ser atuado de 3 formas: via controle, via botão ali no gabinete e direto da placa-mãe. No meu caso aqui eu vou usar 2 formas, porque minha placa-mãe ela não tem saída RGB. Vou atuar ele pelo controle e com a opção de atuar ele direto ali no gabinete com o botão RGB. Então bora instalar ele, é bem simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, vamos lá, ele está pronto para ir para o lugar, ele é magnético, tá? Então eu vou colocar ele aqui em pé. Aqui já está o cabo de alimentação que vai na fonte, é um cabo SATA. Aqui vai o RGB do gabinete, que é aquele botão lá que se aperta para mudar a cor. E aqui vai o conector das fãs ligado na placa-mãe, que aí ele vai transmitir o gerenciamento de fã da placa-mãe para ele e ele vai replicar esse gerenciamento em todas elas. Então bora fazer as ligações aqui e ver ele funcionar. Bom galera, tá aí. Tá instalado. Aqui esse vermelhinho do meio, alimentação, tá ligado direto na fonte. Controle RGB, que é o botão aqui do gabinete. E aqui as fãs, PWM das fãs, né? E o ARGB também de cada fã, né? Que são essas aqui. São essas 3 aqui, mais essa aqui. 4 ARGB, mais essas aqui que não tem LED. Tudo ligado nesse controlador aqui. E o controlador ligado aqui na placa-mãe, no PWM da placa-mãe. E aqui o controle, vamos ligar. Ligou, funcionando, né? Agora eu posso mudar a cor, obviamente. Posso fazer aqui um esquema de cores, ó. Esse estilo aqui, onde a cor vai mudando progressivamente, só o ARGB pode fazer. Por exemplo, as memórias aqui, ó. As memórias são ARGB. A diferença entre o ARGB e o RGB. O RGB ele muda totalmente, ou seja, quando é azul, quando é vermelho. Já o ARGB são LEDs endereçados, então ele consegue fazer esse efeito de progressão, a cor vai correndo de uma para outra. Com isso eu tenho um controle, como eu disse aqui no controle, eu posso botar branco de novo, e também aqui pelo botão, onde eu vou apertando, ele vai mudando os esquemas de cores, mas aí cada vez que eu aperto ele vai para um esquema diferente. Ou posso fazer aqui direto pelo controle. Eu tenho essas 2 opções aqui. Se essa placa-mãe tivesse alguma saída ARGB, eu teria uma terceira opção, que seria via software. Via software eu poderia ir lá e mudar. Como essa placa não tem, ela é o kit Xeon, como eu falei, eu tenho essas 2 opções, via controle e via gabinete. Bem bacana, né? O interessante desse kit é que ele é bem baratinho. Eu vou deixar o link dele aí no AliExpress, tá? Você pode importar. Uma caixinha pequena, então você não vai ser taxado, eu não fui taxado. Caso você vá interligar ele com o ARGB já nativo da placa-mãe, ele funciona com a AuraSync, o MSI, o RGB, o Fusion RGB, que é da Gigabyte, e também é compatível com o RGB da ASRock. Então assim, é compatível com todas as placas-mães aí do mercado, caso você vá fazer interligação com o ARGB nativo. Tá? Então assim, ele é muito versátil. Resumidamente, para que ele vai servir? Ele vai servir para você que quer ligar muitas fãs no seu gabinete e não tem saídas suficientes na placa-mãe. Ele vai servir para você que tem um kit Xeon ou um kit mais antigo, as placas-mães um pouquinho mais antigas que não vinham com ARGB, com saída RGB. Ele vai servir para isso. Ele tem na cor preta e na cor branca e ele também acende, né? Ele fica lá, vira mais um detalhe aqui no gabinete para enfeitar, ficar bem bonito. E assim ficou o meu kit Xeon, né, importado do AliExpress, fãs do AliExpress, processador do AliExpress, memórias do AliExpress, placa-mãe do AliExpress, processador do AliExpress, NVMe do AliExpress, enfim, basicamente quase tudo aí, a maior parte das coisas do AliExpress. Agora a ideia é anunciar ele aí bem bonitão e ver quanto é que a gente consegue vender. Eu vou fazer um vídeo também sobre isso, vou ver aí quanto é que eu gastei, e é isso, ficou bonitão e roda tudo. Bom, esse aí foi o gerenciador de fã e a RGB, né, compatível aí com todas as placas-mães, inclusive com as mais antigas. Se você quiser comprar um desses, estiver precisando, link aí na descrição, ele está bem baratinho, não vai ser taxado e chega bem rápido, beleza? Valeu, até a próxima aí, fui!